Conta-se que no ano 121, o imperador Hu Ti, da dinastia Han, desesperado com a morte de sua bailarina favorita, teria ordenado ao mago da corte que a trouxesse de volta do Reino das Sombras. Caso contrário, ele seria decapitado. O mago usou a sua imaginação e, com uma pele de peixe macia e transparente, confeccionou a silhueta de uma bailarina. Depois, ordenou que no jardim do palácio fosse armada uma cortina branca contra a luz do sol, de modo que deixasse transparecer a luz. No dia da apresentação ao imperador e sua corte, o mago fez surgir, ao som de uma flauta, a sombra de uma bailarina movimentando-se com leveza e graciosidade. Neste momento, teria surgido o Teatro de Sombras. Meu nome é Tatiane Souza e hoje eu estou aqui para falar do Grupo Ânima, um grupo em que eu atuo como atriz, como produtora, como encenadora e onde eu tive a minha primeira experiência no teatro, minha primeira experiência como atriz. E o Ânima ele nasce em 98 aqui na cidade de Fortaleza e vem se constituindo como um grupo de teatro de animação, né? E aí teatro de animação ele engloba sombras, bonecos e objetos. E nossa atuação ela vai desde a pesquisa, experimentação e processo de criação até a realização de espetáculos e também de oficinas, workshops, enfim, ações formativas. E essa pesquisa e experimentação ela vai se ramificando no teatro de bonecos popular, principalmente o Cassimiro Coco, no teatro de sombras contemporâneo, teatro de objetos e também uma pesquisa sobre a memória do teatro de bonecos no Ceará, que busca, né, que ela pretende constituir um acervo sobre essa prática de botar boneco no estado. Fala, meu Deus do céu, você fala línguas também? Mas, menino, eu falo até inglês. Vou te dizer uma coisa bonita pra mim em inglês. Ah, eu vou dizer. O revoar. Ai, eu quero voar. E até o revoar vão dançar forró em inglês. Ave Maria, poeta. Então, a pesquisa com o teatro de sombras, ela veio ganhando uma proporção que quando a gente começou, a gente não tinha muito bem a dimensão. Não sei se porque a gente foi levando isso muito a sério, né? E, inclusive, quando a gente começou a apresentar, a gente apresentava de graça para as pessoas conhecerem a linguagem, né? A gente oferecia esse trabalho porque existia uma certa dificuldade e um pouco de resistência em aceitar essa proposta artística. Então a gente apresentou muito de graça para que as pessoas, os produtores entendessem o que é que a gente estava falando. Principalmente porque a gente falava em teatro de sombras em miniatura, né? Em montar um teatro a céu aberto, em plena luz do dia, para fazer teatro de sombras. A gente entende o teatro de sombras como uma linguagem que ela irradia. É interessante usar essa palavra irradia para falar de luz, né? Ela irradia uma percepção para a importância da luz dentro da cena. Então, fundamentalmente, a gente parte da luz para a constituição de espaço. Isso ganha uma dimensão em que o ator e a atriz ele tem que estar em constante abertura para estar se relacionando com esses espaços que a luz vai gerando. E não apenas com a luz, mas também com o escuro e o silêncio, que a gente considera dois princípios para estar, vamos dizer assim, navegando na cena, né? Enquanto a gente está atuando, né? Está animando. Então a gente anima a luz, a gente anima o objeto, a gente anima a silhueta
Como é que a gente faz a partilha dessas experiências dentro das ações formativas que a gente vai desenvolvendo com o público em geral? A gente costuma partir dessa apresentação do que é a linguagem. Então, em geral, a gente apresenta uma cena, apresenta alguma experiência com a linguagem e depois a gente vai caminhando para sensibilização, para ampliar a percepção do que seja o campo visual, né? E aí pensar que já é a minha pesquisa, né? Como é que a gente constrói topografias, né? Como é que a gente constrói topografias com a luz. E aí dentro disso tem essas percepções de campo visual e também tem um trabalho de percepção corporal, né? Que aí é onde é que eu, como ator, como atriz, eu consigo jogar com a luz, né? Porque dentro do teatro de sombras tem duas figuras que elas não competem, mas elas trabalham muito em diálogo, que é o ator sombrista e o ator, vamos dizer assim, intérprete. Eu adoro essa palavra. E aí o ator sombrista, ele é o ator que anima a luz, né? E o ator intérprete seria aquele que atua com o corpo. E aí falando da atuação no teatro de sombras, somente da figura do ator, porque a gente também pode ter a presença de figuras construídas como silhuetas ou objetos, né? Nesse caso a gente tem também essas figuras, mas elas vão estar se colocando no jogo de outros modos. E aí a gente, depois de trabalhar essas questões de campo visual, de percepção corporal, como é que eu jogo, como é que eu construo topografias com a luz, né? E também transito entre o ator sombrista e o ator intérprete, a gente vai para a apresentação de princípios técnicos, né? Como é que porque a luz é um fenômeno físico e a gente precisa atuar de forma prática e objetiva para animar esse fenômeno que ele é impalpável, né? E aí a gente começa a apresentação desses princípios técnicos e efeitos óticos que podem se desdobrar em princípios estéticos, em constituição de dramaturgia. E aí dentro da dramaturgia a gente gosta muito de trabalhar com garimpo de memória, sabe? Com esse garimpo de narrativas, de referências pessoais para a construção de uma história, né? De um roteiro. E aí, basicamente, é assim que a gente vem desenvolvendo o nosso processo de partilha das nossas experimentações enquanto artistas nessa pesquisa com o teatro de sombras, com o público em geral. Então, em relação ao teatro de sombras, a gente tem tido a oportunidade de trabalhar com um público muito diverso. E aí a gente já fez oficina com professores de escola pública, com artistas, com curiosos e principalmente com o público infantil. Ano passado, em 2019, a gente ganhou um prêmio para fazer uma circulação com um espetáculo, né, e com uma oficina. E aí a gente circulou pelas 6 regionais. E nessa circulação a gente teve um certo insight, assim, uma certa epifania sobre o modo como a gente precisa construir uma metodologia, olhando sempre para o público que a gente está buscando, né? E como a gente trabalhou muito com criança, a gente foi tendo essa percepção, foi gerando essa perspectiva de que quando a gente fala de infância, a gente não fala de uma infância só, né? A infância, ela é uma condição muito diversa que ela está profundamente relacionada com o contexto social. Então a perspectiva de infância que se tem na periferia, com pessoas em situação de vulnerabilidade, ela é divergente da ideia de infância que se tem nos bairros nobres da cidade. E aí, a partir dessa multiplicidade, que seja uma infância, a gente busca estar sempre escutando, né? Então a gente chega nos espaços escutando muito o que aquele espaço tem, né? O que aquelas crianças têm de referência, de saber,
de habilidade, e a partir disso a gente vai desenhando uma metodologia. Então, assim, o retorno ele é muito diverso, exatamente por conta da diversidade que é essa condição. Mas, em geral, o que mais salta aos olhos quando a gente trabalha com criança é o encantamento. Então, assim, um encantamento é um deslumbramento com a imagem que a sombra ela gera. Não sei se porque é uma imagem muito efêmera, não sei se porque há um certo, vamos dizer assim, há uma discrepância entre a imagem real e a imagem que assombra, né? Há uma distorção da imagem. Então, será que aquilo que eu estou vendo é o que eu estou fazendo? E olha, o que eu estou fazendo é diferente daquilo que eu estou vendo, enfim, né? Então, tem essa distorção que ela é encantadora, né? Que ela é deslumbrante. E foi muito curioso, eu sempre falo dessa oficina porque ela foi muito impactante pra gente, até porque a gente teve que reinventar uma metodologia, né? A gente chegou, pensava que essa metodologia ia servir, mas foi nesse lugar que a gente percebeu que não ia, e que a gente precisava sim estar ouvindo e escutando para poder conseguir dialogar e construir uma relação afetiva, uma relação de criação, né? De produção de narrativas. Que foi uma oficina que a gente deu no Serviluz. Então, assim, as crianças elas tinham dificuldade porque, por exemplo, no preenchimento da ficha de inscrição, elas não sabiam nem o sobrenome. Então, teve um caso que me chocou, de a criança não saber o que era um círculo, ela não sabia fazer um círculo. Isso não foi ninguém que me disse. E aí a gente teve que apresentar para ela a figura do círculo, para depois ela conseguir chegar na construção de uma narrativa, e para depois ela conseguir apresentar essa narrativa. E então, sim, foi um processo muito bonito de ver, sabe? Muito sensível mesmo, assim. Então, acho que as crianças, elas estão nesse lugar mais meio que de uma despretensão, sabe? De estar ali porque, eu tô aqui porque eu tô aqui, assim, não tem muita explicação. Eu tô aqui porque eu quero. E esse porque eu quero, que às vezes parece simples demais, mas é extremamente difícil, né? E aí estar lá porque quer é estar lá e se deixar levar, né? Se deixar conduzir, né? E a gente também ser conduzido nesse processo. Inclusive nessa experiência com o Serviluz, a gente foi quebrando uma série de princípios que a gente tinha, né? E aí a gente teve que voltar e rever as nossas próprias experimentações. Então, assim, o retorno é muito emocionante, vamos dizer assim, para nós.